Hora de mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa, neste domingo, ainda falando diretamente dos estúdios do Pox Games. Pra galera que não assistiu o vídeo de ontem, é sempre bom lembrar que eu estou aqui na casa do meu cunhado, em Jundiaí. Tem uma galera que é mais de game, assiste o canal do Lessa e também o Pox Games. Então essa estrutura, por isso você está vendo, pô, o canal do Lessa tem 4K. Não, é porque eu estou no estúdio do Pox que tem essa super estrutura aqui, que não favorece, né, aquela pessoa que não tem assim a beleza como ponto principal, mas o que importa aqui é a informação, é isso que vocês querem saber e isso nunca falta aqui no canal do Lessa. Bora para esse pré-jogo que é muito importante para o Fluminense, esse jogo de campeonato brasileiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e um adversário bastante complicado, o vice-líder do Brasileirão, o RB Bragantino. Eu sei que você está pensando só no dia 4, mas o Campeonato Brasileiro está rolando e é importante o Fluminense voltar a vencer. E a gente sabe que longe do Maracanã, fora de casa, o desempenho não é nada bom. E além disso, o time hoje tem uma série de desfalques. O técnico Fernando Diniz teve que quebrar a cabeça para definir o time titular. E qual será esse time que vai entrar em campo logo mais no estádio Nabi Abichedi a partir das 6h30 da tarde? Tudo isso e muito mais aqui neste pré-jogo de Bragantino e Fluminense. Muito bem, meus amigos, o Bragantino é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e não está ali por acaso, evidentemente, tem 49 pontos, o time comandado pelo Caixinha e que detém a maior série invicta da competição neste momento. São 7 jogos sem saber o que é perder, 5 vitórias, 2 empates, por aí a gente vê a dificuldade que o Fluminense certamente enfrentará no jogo deste domingo. Um time que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, a gente lembra, 2 derrotas e um empate do Fluminense. Não tem como mais cair na tabela, né? O Fluminense está na 9ª posição com 42 pontos, mas uma vitória pode colocar o Flu até no G4, a depender de combinações aí nesta rodada do Brasileirão. Mas é possível. E é claro que a classificação, os 3 pontos, a vitória por si só é muito importante. Mas a gente espera ver um desempenho melhor também. A gente tem visto um Fluminense oscilando bastante dentro das partidas, cometendo muitas falhas defensivas nesses últimos confrontos, o que é muito perigoso, pensando inclusive na final da Copa Libertadores. Claro, o time fez um segundo tempo maravilhoso contra o Corinthians. A gente quer ver mais esse Fluminense. Só que não tem como não levar em consideração para esse jogo diante do Bragantino, ignorar esse contexto de muitos desfalques, um sistema defensivo completamente todo desfalcado. A gente vai falar mais sobre isso aqui agora, os jogadores que estão fora e ainda mais, enfim, diante de um adversário muito complicado contra o Bragantino. É claro que isso é um agravante muito importante. Antes da provável escalação do Fluminense e de outras informações, um retrospecto geral deste confronto, que tem apenas 17 jogos, com 7 vitórias do Flu, 5 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense vem dominando, 4 vitórias e 1 empate. E o último jogo no estádio Nabi Abichedi foi pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, encerrando a competição. Vitória do Fluminense por 1-0 e gol, adivinha de quem? Só podia ser dele, né? Isso até atrasou a parada para hidratação aí que já tinha anunciado a nossa reportagem. Olha o Cano! Gol! Vamos à provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento da PagBet, nova parceira aqui do canal do Lessa. Tô pedindo a ajuda de vocês, se vocês puderem colaborar. Ah, Lessa, eu não quero apostar nada agora, não tô muito afim. Então, se você puder fazer só o seu cadastro, já me ajuda demais. É coisa rápida, de 1 minutinho você vai lá, faz, ajuda aqui o canal. Essa parceria vai ser importante para viagens importantes, certamente faremos aí em breve. E eu tô vendo aqui que na PagBet está pagando 4,42 essa vitória do Fluminense. É muita coisa. Ah, Lessa, mas jogo fora de casa, Bragantino, vice-líder, Fluminense desfalcado. Tá bom, vai lá na dupla chance, Fluminense um empate, pagando 1,94. Bem razoável também, para você que não tá tão confiante assim na vitória. Enfim, corre lá na PagBet. Cara,
eu vou te dar aqui alguns motivos. Com R$1, você já faz a sua fezinha, você já vai lá na PagBet e consegue fazer a sua aposta. Você tem o cadastro rápido, sem burocracia, pode encerrar a aposta quando você quiser, não tem mistério. Quero encerrar agora. Você vai encerrar. E também, enfim, tem uma série de possibilidades de outros jogos lá. Corre na PagBet, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E de quebra, vocês vão me ajudar demais aqui, pode ter certeza disso. PagBet, acertou, tá pago. Vamos lá, galera. O Fluminense com desfalques muito importantes, principalmente na zaga. Um problema sério. Não teremos Felipe Melo. O Nino está se recuperando de lesão, da entorse no joelho direito. O Manuel está fora há muito tempo. O Vitor Mendes idem, nem se fala. E o que restou? O que restou, ou restaram, o Marlon, que já seria titular ao lado do Felipe Melo, com David Braz e Felipe Andrade. O David Braz, eu apurei que ele viajou para Atibaia. O Fluminense vai ficar em Atibaia e de lá segue neste domingo para Bragança Paulista. Atibaia pertinho de Bragança. O David Braz viajou. Então, resta saber quais são as condições do David Braz para esse jogo. Se ele vai ser titular ou não, vai depender da questão física. Então a gente não tem Felipe Melo, a gente já não tem Nino, os outros zagueiros. Marcelo está fora suspenso, Lima está fora suspenso, Thiago Santos também foi expulso, está fora. Diniz pode poupar jogadores também, existe essa possibilidade. Caso do Paulo Henrique Ganso também. Pode acontecer. Então vamos lá, vamos tentar esboçar esse Fluminense para o jogo de logo mais, com Fábio, Samuel Xavier, Marlon, aí David Braz ou Felipe Andrade, com Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio de campo, André e Martinelli com Ganso. No ataque, o ataque titular com John Arias, Keno e Germancano. Agora, vamos para as possibilidades. Caso o Ganso seja poupado, John Kennedy pode ser titular? Se o John Kennedy for titular, com os outros três, a gente teria a volta do 4-2-4. Pelo amor de Deus, 4-2-4 contra o Bragantino. Pois é, mas enfim, tô falando que é uma possibilidade. Mas o Cano também pode ser poupado, eventualmente. O Arias vem numa sequência de jogos muito pesada. Então pode ser que o Diniz tire alguém, mas desses jogadores que poderiam ser poupados, o Ganso é quem teria mais probabilidade. A gente poderia ter também um time com Léo Fernandes, que não consegue entregar uma intensidade muito grande, apesar de que o Ganso também não vem entregando isso. Um time com 3 volantes, com Alexander entrando ao lado de André e Martinelli, seria possível? Seria, de certa forma, até uma novidade. Enfim, são possibilidades que o Diniz tem para escalar esse time diante do Bragantino. Um time, repito, bastante desfalcado, um time com muitos problemas. Eu acho que a grande questão aí é o sistema defensivo, o miolo de zaga, que não é uma zaga entrosada. O Diogo Barbosa, nas oportunidades que teve, em quase todas ele foi bem. Não é uma coisa que me preocupa muito. Até o Samuel Xavier saiu com o pé inchado, mas eu acho que deve jogar. Enfim, é um tanto quanto preocupante pela qualidade do adversário. Por isso eu estou falando. É claro que a gente espera o Fluminense vencendo, a gente espera que o Fluminense jogue bem, mas tem que levar em consideração que esses desfalques eles são bem relevantes para a equipe, pela quantidade e também pela qualidade. Né? O Lima seria um jogador hoje importante, poderia até, enfim, eventualmente começar esse jogo como titular. Ainda mais depois da grande atuação que ele teve contra o Corinthians. Vamos ver o que o Diniz vai escolher e também qual vai ser a postura do Fluminense. Eu tenho certeza que o Bragantino vai tentar marcar a saída de bola do Fluminense, vai tentar sufocar, vai tentar agredir, ainda mais com a zaga que não é a zaga titular. Então é bom se preparar para isso. O time vai ter que ter inteligência para sair dessa pressão. Acho que vai ser um jogo bastante complicado. O Fluminense vai ter que se superar para, se quiser sair com 3 pontos hoje do Nabi Abichedi. Bora ver o que o atacante Keno falou sobre o jogo de amanhã. Ele disse que o time está, sim, muito bem preparado para esse confronto. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá contra o Bragantino, mas a gente tem uma estratégia de jogo muito planejada para fazer um grande jogo. A gente sabe que eles jogam um time muito parecido com o nosso, mas a gente está bem preparado, bem treinado para chegar lá, buscar os 3 pontos e voltar com a vitória. E com informações do Massa Bruta, eu vou chamar meu amigo, meu xará, Vitor Hugo, da Rádio 102 FM de Bragança Paulista, trazendo informações sobre a adversária, a provável escalação do Bragantino. Fala aí, meu parceiro. Fala, Vitor Lessa, beleza? Chegando aqui com as informações do Massa Bruta, o Red Bull Bragantino, que nesse momento
é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 49 pontos e chega para esse compromisso contra o Fluminense embalado, né? A equipe já não perde há 7 jogos, nesses 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates, então buscando mais um triunfo, mais uma vitória para se manter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Pedro Caixinha não tem nenhum reforço assim que saltam os olhos. O único jogador que não vai atuar é o Luan Patrick, que nem é muito utilizado durante esse ano. Foi titular no último jogo contra o Santos pelas circunstâncias, então nem é um jogador que vai fazer tanta falta assim. Porque o Léo Realpe, que não atuou contra o Santos porque estava com a seleção equatoriana, volta e deve ser o titular. E aí ele ganha também o Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão contra o Peixe e é um jogador que vem fazendo um excepcional Campeonato Brasileiro. Já foi ano passado muito bem pelo Fortaleza, esse ano pelo Red Bull Bragantino foi eleito o melhor lateral do Paulistão e até o momento vem também jogando muita bola no Campeonato Brasileiro. Um provável Bragantino para este compromisso contra o Fluminense tem o Cleiton no gol, aí na zaga o Léo Realpe e o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba na lateral esquerda. No meio campo é onde existe, né, as maiores dúvidas, porque na última partida ele escalou o Raul, que não atuava há muito tempo, porque fez uma cirurgia no joelho, então foi o segundo jogo do jogador e já o primeiro como titular. Então existe essa dúvida se ele novamente vai escalar o Raul, aí ao lado ali no meio campo o Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista completam. E aí a dúvida entre Raul é o Eric Ramírez, porque ele entrou muito bem nos últimos jogos, foi titular contra o Atlético Paranaense e fez gols nas últimas 3 partidas. Então pode ser que o camisa 7 seja titular nesse jogo contra o Fluminense. No ataque, Matheus Gonçalves deve ser mais uma vez titular na vaga de Elinho, e pelo lado esquerdo do ataque, Vitinho, o centroavante é o Eduardo Sacha. O Bragantino, que chega empolgado para esse jogo, é o líder do retorno também do campeonato e vem numa boa sequência, buscando mais uma vitória, então buscando o 8º jogo de vencibilidade. O Massa Bruta, que quer se manter aí como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, Vitor Lessa, com as informações do Massa Bruta, repórter Vitor Hugo, aqui de Bragança Paulista, setorista do Red Bull Bragantino, da Rádio 102 FM. Valeu, meu amigo, tamo junto. Agora, óbvio que não poderia faltar, aquela análise caprichada do adversário, mapeando pra gente o que poderemos ver logo mais no Nabi Abichedi com Renan Reis, o nosso laranja tricolor. Fala aí, meu amigo. Grande Vitor Lessa, saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar um pouco do Red Bull Bragantino, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino que está a 7 jogos sem perder e atualmente é o vice-líder da competição. Aliás, o Bragantino não perde um jogo em casa desde abril, quando foi derrotado pelo Cruzeiro por 3-0. Então é um grande adversário que o Fluminense terá pela frente. E para começar a falar de campo e bola, vamos a um fato. O Red Bull Bragantino é um dos times do campeonato que mais recupera a bola no campo de ataque. Vocês vão ver aqui no vídeo que eles marcaram vários gols dessa maneira. Então é uma característica muito forte desse Bragantino do treinador português Pedro Caixinha. Eles adiantam o bloco de marcação e exercem uma pressão intensa na saída de bola do adversário. Qual é a ideia, pessoal? É justamente sufocar essa primeira fase de construção, cortar linhas de passe e pressionar a todo instante o homem da bola, forçando o erro e recuperando assim a pelota perto do gol. Quando o Red Bull recupera essa bola, o time evolui com passes rápidos, passes verticais e o objetivo é sempre finalizar a jogada o mais rápido possível, não deixando o adversário se recompor. Hoje o Red Bull com certeza vai pressionar bastante a saída do Fluminense, por isso nós temos que tomar muito cuidado nessa primeira fase de construção. Afinal, todos nós sabemos que perder a bola naquela região do campo pode ser fatal. Então o Fluminense tem que ficar muito atento nessa saída. Outra característica marcante desse time é a boa utilização dos corredores laterais. O Red Bull Bragantino constrói bastante pelos lados do campo e isso faz com que eles cruzem muitas bolas na área. Cruzamentos rasteiros, cruzamentos pelo alto. O cruzamento é, sem dúvidas, uma jogada forte desse Red Bull. E geralmente os cruzamentos são feitos pelos extremos, jogadores de velocidade que têm muita facilidade para ganhar a linha de fundo. O Vitinho, o Elinho, o próprio Matheus Gonçalves, que agora vem participando mais dos jogos, e também, obviamente, pelo lateral esquerdo, Juninho Capixaba, que é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Tá aí o cruzamento para a área que acabou resultando ali no gol da vitória do Red Bull contra o Palmeiras
nos minutos finais da partida. Então é uma jogada que o Fluminense precisa marcar, a gente precisa fazer de tudo para que essas bolas não cheguem até a nossa área. E eu trouxe para vocês também uma deficiência da equipe do Red Bull, que na verdade é mais uma consequência intrínseca do modelo de jogo proposto pelo treinador Pedro Caixinha. No final das contas, futebol é um cobertor curto. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu quero marcar num bloco mais alto, com muitos jogadores no campo de ataque, pressionando a primeira fase de construção do adversário, eu vou acabar expondo as costas da minha linha defensiva. Não tem jeito. Assim como, se eu marcar num bloco mais baixo, eu vou perder aquela capacidade de pressionar a primeira fase de construção, o que pode facilitar a entrada do meu adversário no último terço. Então, no final das contas, tudo é uma questão de escolha. O que faz mais sentido para o meu contexto? O que faz mais sentido para os jogadores que eu tenho no elenco? Tudo isso acaba influenciando nessa decisão. Então, pessoal, como o Red Bull escolhe marcar lá em cima, quando não consegue recuperar essa bola, a linha defensiva acaba ficando exposta e tem um espaço enorme para cobrir na profundidade. Vamos dar uma olhada em algumas jogadas aqui. Ó, saída de bola do Atlético Paranaense. Na imagem não dá para ver, mas o Red Bull já adiantou a marcação. Já está todo mundo praticamente no campo de ataque. O Bento, ao invés de tentar sair curto, ele pula a primeira fase de construção e quebra a bola lá para frente. Sai na bola longa e olha só o que acontece. O jogador do Atlético domina a bola e já está de frente para a linha defensiva do Red Bull. Bola descoberta no corredor central, passe na profundidade, aquilo que a gente sempre fala. O Pablo sai na cara do gol, caixa. Galera, vamos dar uma olhada nesse lance contra o Bahia. Olha só o que acontece. O Red Bull Bragantino adianta o bloco de marcação, está todo mundo aqui no campo ofensivo, e o Bahia utiliza a mesma estratégia que o Atlético Paranaense utilizou. Eles não saem curto, eles resolvem pular a primeira fase de construção e já utilizam a bola longa lá na frente. A bola vem, olha só quantos jogadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores da equipe do Red Bull Bragantino. O Red Bull não consegue abafar, não consegue recuperar a posse da bola, e o que acontece? Bola nas costas do lateral esquerdo, do Luan Cândido, e o Bahia consegue chegar aqui pelo corredor lateral direito, sai o cruzamento, gol do Bahia. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no último vídeo que eu separei para vocês. O Red Bull Bragantino sobe o bloco de marcação, temos 9 atletas no campo ofensivo, muita pressão na bola, muita disputa, só que a posse fica com a equipe do Grêmio. E aí, galera, não tem jeito. Linha defensiva alta, bola descoberta, passe na profundidade. O jogador do Grêmio invade a área, faz o drible e marca um bonito gol. É isso aí, galera. Nós vimos então o Red Bull Bragantino marcar gols por causa dessa pressão alta, mas vimos também o time de Pedro Caixinha sofrer gols por causa dessa mesma marcação. A questão do cobertor curto. Você ganha de um lado, perde do outro. Quando dá certo, você consegue roubar a bola perto do gol adversário, e quando dá errado, você expõe as costas da sua defesa. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise por aqui. O Fluminense hoje enfrentará um time muito difícil de ser batido, principalmente dentro de casa, mas eu confio no Flusão. Vamos pra cima deles que a vitória vem. Beleza, galera? Tamo junto, grande abraço e saudações tricolores. Renan, que é comentarista aqui do canal do Lessa, estará conosco logo mais na live pós-jogo, na super live pós-jogo, canal do Lessa, Raiz Tricolor. Segue lá o Renan Reis nas redes sociais, Laranja Tricolor, no Twitter, no Instagram. Corre lá, porque ele sempre está postando conteúdos de muita qualidade. Vamos à arbitragem desse jogo? Depois da tragédia do meio de semana, teremos um árbitro de Copa do Mundo. Olha só, como a CBF é boazinha, né? Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo de Goiás da FIFA. Isso deveria ser bom, né? Só que não. Ele será auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza, também FIFA, e o Leone Carvalho Rocha, que é de Goiás. O VAR será o Daniel Nobre Bins, VAR também FIFA do Rio Grande do Sul. Bom, como eu disse, deveria ser bom o árbitro de Copa do Mundo, né? Só que o Wilton Pereira Sampaio protagonizou recentemente um dos erros, se é que dá pra chamar aquilo de erro, mais bizarros do futebol recentemente. Vou colocar o vídeo aí, porque fica até mais fácil pra relembrar. Firma com ele lá, se foi antes ou se foi depois da substituição. Antes ou depois da substituição? Era ele, tá? Foi antes ou depois da substituição? Depois. Solta aqui. Wilton! Esse jogador já entrou lá, no momento do cartão. Ele pode ser substituído. Wilton, aguarda, Wilton. Clóvis falando, Wilton, por favor, aguarda. Vem cá. O Wilton aguarda. Não, Robinho aqui ele faz Só chega pra mim se é vermelho, tá? Certo. Ele quer sair. Cartinho amarelo, ok. Tá, ele tava no campo, tá? Agora Não foi abre, substituição, abre, ok? abre, Tava abre, no campo, tá? abre. É isso mesmo, pode ir lá.
Abre. É isso mesmo, pode Abre. sentar. Dá um cheque Abre vermelho aqui. pra mim, tá? É isso mesmo. Abre. Olha lá. Aqui. Olha lá o Isso. vermelho do Robinho pra mim, Vai, tá? vai, tinha Robinho substituído. estava no campo, Ó, né? levantou Então agora. só foi uma Vai Não, levantar aí substituição. agora. cinco Com a outra aí. Agora 5 Não, quando ele só sair dá o uma cartão. substituição. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Isso, Paysandu Volta um bateu pouquinho. 10 em cada Tava jogador. fora. Pela imagem aqui, Número Robinho tava fora, tá? Tá cincado aqui. Tava fora do jogo já? A cartão vermelho para. Cara, e olha que a concorrência é muito grande. Bizarrice de arbitragem no futebol brasileiro, a concorrência é muito grande. Pois é, ele simplesmente expulsou ali o Robinho, um cara que ele já tinha tomado a decisão de expulsá-lo em campo. Ele espera o cara sair, o VAR ainda pergunta, ele espera o cara sair e fala que o cara foi expulso do lado de fora e o jogador é substituído. Pois é, meus amigos. Eu acho que isso explica muita coisa, né? Aí o árbitro de Copa do Mundo, eu acho que isso fala por si. Enfim, provavelmente passaremos raiva. Tomara que não, mas infelizmente é difícil acreditar. São 31 jogos, já apitou 31 jogos do Fluminense, 15 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. A última partida foi o empate com o Vasco em 1-1. Esse jogo foi no dia 6 de maio, pelo Brasileirão. Foi o único jogo do Wilton Pereira Sampaio em 2023 do Fluminense. O resto, somente no ano passado. Enfim, é um árbitro que, antes da Copa, ele estava fazendo boas arbitragens. Ele estava numa boa fase, de fato, o Wilton. Mas, cara, esse erro foi numa Série C. É um negócio muito preocupante. E diante do que aconteceu no meio de semana, e até agora nenhuma manifestação da CBF, que também nos surpreende. Enfim, é torcer para que o Fluminense não seja novamente prejudicado pela arbitragem logo mais. Esse jogo vai ter transmissão do Premier e teremos hoje transmissão também no canal do Lessa, transmissão ao vivo. Mais uma dobradinha, canal do Lessa, Raiz Tricolor. Eu tô de férias na Rádio Globo e também na Rádio CBN até o início agora do mês, volto um pouquinho antes da final da Libertadores, então dá para se dedicar exclusivamente ao canal e faremos mais uma super transmissão em conjunto, canal do Lessa, Raiz Tricolor, a partir das jogos 6h30, provavelmente já estaremos no ar a partir das 5 da tarde, claro, contando sempre muito com a audiência de vocês. A bola parou de rolar, super pós-jogo também, canal do Lessa, Raiz Tricolor. Nos vemos mais tarde, diretamente do estádio Nabi Abichedi. Valeu, galera, um abraço!